Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, tô aqui pra gente começar, iniciar a nossa revista do segundo trimestre da Escola Dominical, na classe dos adolescentes, da Igreja Assembleia de Deus em Júlio Lima, que é filial da Primeira Assembleia de Deus em Santa Luzia, ali na praça. Tô falando isso para quem possa estar chegando aqui agora e não faz parte da nossa congregação, mas está a fim de ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. De repente também está estudando essa lição, essa revista na igreja de vocês ou por aí vai. E aí tô explicando, tô dando essa pequena explicação antes. Devido ao que a gente está passando agora, né, no mundo, com a pandemia do coronavírus, nós não podemos estar juntos e a forma que a gente encontrou de continuar se comunicando com vocês, de continuar falando da palavra de Deus com vocês, né? Foi essa. Espero que vocês consigam entender mais ou menos, que a gente consiga passar um pouquinho do que a gente faz todo domingo pela manhã ali na nossa igreja, tá? A revista que a gente está começando hoje é essa daqui, tá? Do segundo trimestre, com o tema A Família Cristã, é o tema da nossa revista. E nós vamos estudar a primeira lição, que vai falar o que é família. Vai perguntar, questionar o que é família. A lição, logo no início, traz 2 versículos que se encontram em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, versículo 27 do capítulo 1 e 24 do capítulo 2, que vai falar sobre a primeira formação da família, né, Adão e Eva, da formação dos dois, de como Deus decidiu instituir essa primeira organização familiar no mundo. E a do capítulo 2 vai falar um pouquinho de como o Senhor instituiu que seriam formadas as famílias. Por quê? As famílias elas vão se formando a partir das uniões que a gente vai fazendo, né? A gente tem a nossa primeira família, que é onde a gente nasce, né? Mas a nossa família, ela veio de uma união de quando 2 pessoas decidiram se unir, deixar pai e mãe e se unirem em um casamento, né? Em um matrimônio e se tornar uma outra unidade familiar. E para que isso continue acontecendo, a gente também tem que ir fazendo as nossas unidades familiares, né? É isso que a Bíblia vai nos trazer. E aí a revista, ela começa nos questionando, né? Um questionamento que até ela coloca que deveríamos fazer para todos os alunos, para entender o que vocês têm de família e o que vocês entendem por família, qual é a experiência pessoal de cada um sobre família. Se eu for dar a minha experiência, né, eu vou falar. Eu vivo com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, dentro da minha casa. E moro num quintal que tem meus avós, meus tios, primos e por aí vai. E essa é a experiência que eu tenho desde sempre sobre família. Tenho uma família bem grande, né? Vocês me conhecem, vocês sabem. E a experiência de vocês pode ser outra, né? Eu sei que a gente tem adolescentes que vivem só com seus pais, só com as suas mães, vivem com seus avós, tios e por aí vai. Me contem seus relatos de experiência lá no WhatsApp. Quero conversar com vocês sobre essa lição, saber o que vocês acharam, se vocês conseguiram entender o que a lição tentou passar também. Me manda mensagem lá, até porque eu tô com saudade e preocupada com vocês, tá bom? E aí a revista vai seguindo, vai falando sobre essa primeira origem da família e depois ela vai nos questionar de qual a importância da família. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre unidade e comunhão. Porque, gente, quando a gente fala de família, talvez o nosso primeiro pensamento de unidade familiar seja sangue, seja parentesco, mas isso não é tudo que nós temos e tem pessoas, né, que nem isso tem por vários acontecimentos da vida e que vão formando outros tipos de família conforme a vida vai acontecendo. E a nossa igreja, por exemplo, né, o corpo de membros da nossa igreja é uma unidade familiar para nós. É diferente da relação que a gente tem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, mas é uma unidade familiar.
Os nossos amigos podem ser uma unidade familiar pra gente. E aí a revista vai nos falar em como manter a comunhão e manter essa unidade, que são necessárias várias coisas para que isso se mantenha, né? A gente precisa de respeito. Se a gente for pensar em pai, mãe ou responsáveis por nós, no caso, já que a gente está falando com adolescentes e jovens, a gente vai falar de honrar essas pessoas, de obedecer essas pessoas, de respeito, de amor, de união. A gente tem que pensar em tudo isso quando a gente pensa em família, quando a gente pensa em unidade familiar, tá? Toda a base disso, ela vai vir da comunhão que deve haver entre nós, seja na unidade de amigos, a unidade da igreja, a unidade de sangue, né? A base para manter essa unidade é a comunhão. E todos esses sentimentos, personalidades que a gente precisa ter para que isso se mantenha de alguma forma, tá? Então, o que eu penso como a gente tem feito para manter essa comunhão. E questiono a vocês, como vocês têm feito? Vocês têm respeitado? Vocês têm amado? Vocês têm obedecido a palavra de Deus, que também é extremamente importante dentro de uma unidade familiar? Vocês têm buscado a comunhão com a família de vocês? Sabe, agora a gente está vivendo um tempo de pandemia que tá todo mundo em casa. Eu espero que esteja todo mundo em casa mesmo. E a gente precisa ficar unido, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Na verdade, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas agora fica uma preocupaçãozinha maior, porque a gente sabe que tem algo de verdade acontecendo e com todo mundo, né? No mundo inteiro, e a gente precisa estar junto, né? A gente precisa estar em uma só voz clamando ao Senhor, a gente precisa estar respeitando as ordens que vêm dos ministérios de saúde para poder fazer que as coisas fiquem bem um pouco mais rápido, e a gente precisa estar levando um pouquinho de amor e acolhimento também para as pessoas. Como vocês têm lidado com isso dentro da casa de vocês? Pensem um pouquinho nisso, sabe? Como que vocês têm feito? Sabe, vocês têm levado amor, vocês sabem como os pais de vocês estão, como eles estão se sentindo com tudo isso, eles perguntam como vocês estão. Isso é extremamente importante, gente, porque a situação que a gente está passando, ela é incerta, ela traz medo, ela traz ansiedade e tá tudo bem, sabe? O Senhor tem cuidado de nós, mas nós somos seres humanos e temos esses sentimentos. Mas como vocês têm lidado com isso dentro da casa de vocês? Como vocês têm levado isso para a família de vocês? Vocês conversam, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente vai falar que... vai pensar, na verdade, não vai falar nada, né? Porque tô sozinha, gente, tô me acostumando ainda com isso, de fazer um vídeo falando sozinha. Não gosto, mas é importante nesse momento. E o que vocês acham, sabe? Vocês pensam que isso é o papel do pai de vocês e que vocês vão só seguir o que eles falam? Ou vocês tentam de alguma forma levar isso? É importante também, sabe? Se vocês sentem essa necessidade, conversem com eles, perguntem, questionem como vocês têm mantido essa comunhão. É essa reflexão que eu quero que fique, a primeira reflexão dessa manhã. Dessa manhã não, dessa tarde, gente, é porque a escola dominical acontece de manhã. Dessa tarde, como que vocês têm mantido a comunhão dentro do lar de vocês em tempos de pandemia. Na verdade, a revista ela vai questionar como a gente tem mantido a comunhão dentro da nossa família. Então eu questiono isso, mas colocando a pandemia agora, já que é o momento que a gente está vivendo, é importante fazer essa contextualização, tá? E aí vai seguindo a revista e ela vai nos questionar qual a importância da família. A gente já sabe que ela foi criada, ela foi instituída por Deus, que havia todo um plano. Gente, tô olhando aqui para baixo, mas é quando eu olho para a revista, para me lembrar mais ou menos do que a gente está falando. E a gente vai aprendendo os primeiros passos, os primeiros cuidados da nossa vida, e por aí vai, né? A gente normalmente no início é auxiliado por um responsável,
E mais um dia também a gente vai ser esses responsáveis, é isso que a revista ela vai falar, né? No dia que a gente resolver constituir a nossa própria unidade familiar, seja como for, lá na frente, o tempo que for acontecer isso, mas a gente vai se tornar responsável por nós mesmos, responsável talvez por outras pessoas, né? Vai da decisão de cada um lá na frente, mas a gente se torna responsável de algo e a gente tem que começar a questionar isso também, sabe? Quanto a gente tem buscado isso? Como a gente tem buscado a nossa maturidade? Como a gente tem tentado evoluir na casa de Deus? Como que a gente tem tentado evoluir na nossa casa, própria casa, nosso lar, que é o que eu falei lá atrás, sabe? Como que a gente tem mantido isso tudo, tá? E aí, esse é um segundo questionamento para essa tarde, você tem buscado ser responsável? Você tem, adolescente, buscado tentar já se tornar alguém que vai ter uma responsabilidade lá na frente? Gente que não é da nossa classe, que tá aqui assistindo a gente, é um prazer ter vocês aqui. Eu tô falando isso porque a nossa classe ela é composta por adolescentes em sua maioria, tá? A maioria tem de 15 anos para baixo e é por isso que a gente fala um pouco sobre maturidade, sobre responsabilidade, sobre respeito, honrar os pais e as mães, porque são coisas que eles estão aprendendo e colocando em prática hoje em dia, tá? E é preciso lembrar isso a todo momento, porque às vezes, né, a gente na nossa adolescência, eu já passei um pouquinho dessa fase e a gente se preocupa com muitas coisas e não valoriza e não coloca em prática as nossas responsabilidades dentro da casa de Deus, dentro do nosso lar, com nossos pais, e isso é muito importante, né? A gente não pode pensar, questionar uma unidade familiar que a gente vai criar lá na frente se a gente não pensa o que a gente tem em casa hoje em dia, adolescente. Como que a gente tem feito com a nossa família, né? Se eu não respeito, se eu não amo, se eu não obedeço os meus pais hoje, o que eu vou querer ter lá na frente? O que eu vou gerar para minha vida com isso, tá? E aí, vamos lá. A revista, eu vou ler um pedaço aqui da revista que ela vai dizer assim, sobre isso que a gente estava falando. As relações com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta, pois através da família em que habitamos poderemos pensar e planejar sobre como vamos formar a nossa própria família. Então é só para contextualizar com a revista que a gente acabou de falar, tá bom? E aí a revista vai seguindo. Vou ler outra parte que vai dizer assim: a família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais e irmãos como o primeiro espaço de relacionamento e de experiências de amor e comunhão familiares. Disso vem a importância da família. Então, se a gente vai pensar a importância da família, talvez pessoas vão questionar, vão pensar em coisas muito avançadas, muito além do nosso entendimento, querer falar de práticas familiares que existem hoje em dia, mas o primeiro questionamento que tem que se fazer é como nós temos feito, o que temos feito para ter um bom relacionamento e uma boa experiência com a unidade familiar que a gente possui hoje, tá? Isso que é importante de pensar. Qual tem sido o nosso papel dentro da nossa família? A gente tem feito papel de um filho, de um adolescente que não respeita ninguém, que não obedece os seus pais, que não obedece a palavra de Deus e que não leva o amor e a confiança necessária para manter em paz uma família, ou eu tenho feito um papel abençoador de um filho, um adolescente que ama seus pais, que procura viver em paz com eles, em alegria, em harmonia e manter a comunhão dentro da nossa casa? Qual tem sido o nosso papel dentro dos nossos lares? Isso que é importante para se pensar uma família. Isso é o mais importante.
A gente não pode querer questionar o que vem de fora se a gente não tem feito um bom papel dentro das nossas casas. A gente também não pode querer questionar os nossos pais se a gente também não tem feito um bom papel como filho, tá? Eu sei que existem muitas experiências e muitos relatos de vocês mesmos que eu já conheço, mas qual tem sido o papel de vocês dentro do lar que vocês têm agora, tá? Independente de vocês viverem com seus avós, com seus tios, com padrinhos, o que vocês têm feito para manter a comunhão dentro desse lar, tá bom? E aí a revista vai seguindo, e ela vai questionar, colocar outro ponto lá na frente, vai dizer assim: sem família não há sociedade, não há nação, não há comunidade global. E a revista ela traz isso, gente, porque quando a gente, como eu falei lá atrás, a gente pensar unidade familiar é a gente pensar que isso continua gerando população para o mundo. Porque enquanto nós não criamos unidades familiares, outras unidades, pessoas não vão tendo seus filhos, outras famílias não vão sendo geradas, a gente pararia um pouco no tempo, né? As pessoas que já têm suas famílias, unidades formadas, morreriam em algum momento e a gente pararia de gerar seres humanos para o mundo. Então a revista vai trazer a necessidade da unidade familiar, tá? Para que a nação continue crescendo e acontecendo, e por aí vai. E aí depois ela vai falar sobre a família nos planos de Deus e vai falar sobre como viver a vida. Eu vou ler um trecho para vocês que vai dizer assim: mas viver a vida como? Está aí o nosso grande desafio. Viver a vida agradando a Deus em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo seu amor e, por intermédio dela, o Altíssimo abençoe toda a terra. Assim também é isso que devemos procurar com a nossa família, um espaço convidativo para a manifestação divina e o derramar das bênçãos dele a nós e ao mundo. Então, gente, a Bíblia e a revista vão relatar a família como uma bênção, como algo abençoador, um canal de transformação e amor ao mundo. E a gente sempre fala sobre isso, que é isso que nós devemos ser. Aonde quer que estejamos, um canal de amor e de transformação para outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não entenderam talvez o propósito de suas vidas, que ainda não aceitaram a Jesus. E nós, como cristãos, temos esse papel de levar Jesus, levar o amor, levar uma vida nova em liberdade e comunhão com Deus, porque é isso que Ele nos dá. Liberdade para fazer a nossa escolha de estar ou não com Ele. Liberdade para decidir como nós vamos agir dentro das nossas casas. Liberdade para decidir se vamos ser um canal de bênçãos ou de maldição para outras pessoas. O nosso papel como cristãos é buscar ser um canal transformador, um canal de bênçãos, um canal de amor para outras pessoas, e que a gente leve isso primeiro aos nossos lares, às nossas famílias, para que junto com a nossa família, na nossa unidade familiar, seja a igreja, os amigos ou o nosso lar mesmo, a gente consiga levar para as pessoas isso também juntos, tá? E aí a revista vai seguindo, é um pouquinho grande essa lição, mas aí ela vai fazer a sua conclusão e vai dizer assim: assim como Deus idealizou no seu jardim que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o Evangelho, seja na igreja, ou em casa, ou na escola,
fazendo a diferença e seguindo a vontade de Deus em todo lugar e em todo tempo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua família, que neste semestre possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Então é isso, gente, que a gente possa ser esse canal, seja onde for, que as unidades familiares, unidade de amigos, unidade igreja que a gente tem, possa ser um canal de transformação para quem está à nossa volta. Que independente, adolescente, se hoje você vive num lar cristão ou não, que talvez você seja o único cristão, mas que você possa levar para as pessoas da sua casa o amor e ser um canal de transformação, que dentro da sua casa você seja um filho, um neto, um sobrinho obediente, amoroso, paciente, tá? Alegre, e que busque dentro da sua casa levar a palavra de Deus também, se essa é a sua situação, tá bom? Mas se a sua família já é toda cristã e talvez esteja precisando também de transformação, leva para eles, sabe? Fala com eles sobre família, fala sobre seus sentimentos, diz como você quer manter a sua comunhão com eles nesse tempo de coronavírus, sabe? A gente sabe que as dificuldades estão grandes, que não poder se encontrar é difícil, mas busquem dentro da casa de vocês. A gente só não pode estar dentro da igreja física, dos muros da igreja, das paredes da igreja, mas nós somos igreja, sabe? O Espírito Santo que habita em nós nos permite cultuar a Ele, sabe? Aonde nós estamos. Então louvem a Deus, cantem hinos ao Senhor, leiam a palavra, orem uns pelos outros, orem pelo mundo, e assim a gente vai seguindo até o dia que a gente puder se encontrar, dar um abraço, fazer as nossas festas, sabe? Louvar juntos novamente, cear, mas por enquanto a gente não pode fazer isso e a gente tenta outros contatos. Então eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês peguem essa palavra para o coraçãozinho de vocês e comecem a fazer e a ser a transformação que vocês querem ver em outras pessoas também, tá? E é isso. Todo o amor do mundo para vocês, um beijo, tô com saudade e até a lição 2, que vai sair amanhã ou no domingo, porque a gente tá um pouquinho atrasado. Essa lição começou há 3 domingos atrás, mas a gente só conseguiu essa conexão agora com vocês. Então a gente vai adiantar um pouquinho até a gente acompanhar o tempo certinho da revista, tá bom? Um beijo, gente!